Evangelho de João, capítulo de número 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Eu vou pedir para a medida que você encontre, você se coloque de pé, para nós lermos a palavra do Senhor em reverência. Escute com fé a palavra de Deus nessa noite. A partir do verso 1, capítulo 13 do Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando aproximou-se de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Curve a sua cabeça. Santo Espírito, rogamos a tua luz nesse momento, para que possamos ser bem-aventurados, ouvintes e praticantes da tua palavra, e que o Senhor nos conduza a compreendermos aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, teu Filho, um contigo e com o Espírito Santo, nós oramos. Amém. Pode se sentar? Nós vamos continuar, estamos já chegando perto do fim dessa série, onde nós nos propomos a olhar para o coração de Jesus, tentar compreender um pouco mais sobre aquilo que as Escrituras nos revelam, sobre o que há de mais profundo no nosso Salvador. E hoje nós vamos olhar para como o coração de Cristo age, como o amor do nosso Senhor se reflete em atos de serviço sacrificial, mostrando para nós que o reino de Deus, ele é um reino de cabeça para baixo em relação a esse mundo. Os princípios, os padrões, os valores do reino do nosso Senhor Jesus Cristo invertem aquilo que esse mundo valoriza. E nós vemos nessa passagem, esses princípios, aonde vemos o coração de Cristo se revelando mais uma vez para nós. Ao Senhor lavar os pés dos seus discípulos. E nós vamos pensar um pouquinho nessa passagem, refletir um pouco sobre o que ela tem para nos dizer. E é interessante nós notarmos que apenas João relata essa passagem que acontece durante a ceia, um pouco antes de Cristo ser traído por Judas, ser levado preso. Ali estava Jesus, antes do seu maior momento de agonia, morte e dor, lavando os pés dos seus discípulos. E é interessante a maneira
como João começa esse relato. No verso 13, no capítulo 13, a partir do verso 1, nós percebemos a seguinte afirmação. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida lavou os pés dos seus discípulos. Então é interessante nós notarmos algumas coisas no início desse relato. Primeira observação que a gente pode fazer é que Jesus ele tinha plenamente consciência da sua natureza e da sua missão. E isso é importante para compreendermos o que Jesus irá fazer agora, nesse momento, com os seus discípulos. Perceba, meus irmãos, Jesus sabe exatamente quem ele é. Jesus não tem dúvidas da sua identidade como Filho de Deus. Ele não está questionando a sua filiação. Ele não está questionando, ele não está em dúvida sobre a sua identidade. Jesus não tem uma crise de identidade, uma crise vocacional, uma crise de quem ele é, o que eu vim fazer aqui. Jesus, ele não precisa provar o seu valor. Como o texto nos deixa claro, como João relata para nós, Jesus ele sabia muito bem em qual momento do seu ministério ele estava. Ele sabia que ele estava para passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que ele estava voltando para o seu lar, ele estava voltando para o Pai. E mais ainda, João diz que ele sabia que o Pai havia entregado todas as coisas em suas mãos. Ele sabia que ele possuía tudo, o poder, o domínio, que nada disso lhe era negado. Jesus tem consciência da sua missão, ele tem consciência da sua natureza, ele tem consciência da sua identidade. Mesmo possuindo tudo, e sendo o ser mais exaltado do universo, isso não impede Jesus de servir. Jesus sabe quem ele é. Ele conhece a sua missão. Ele sabe a sua natureza e a sua identidade. E nem por conta disso, Jesus precisa se autoafirmar e dizer assim, eu jamais me rebaixaria uma posição dessas. Você sabe quem é meu pai? Você sabe de quem eu sou filho por um acaso? Jesus não precisa desse tipo de argumento. Jesus conhece muito bem quem ele é. Jesus sabe muito bem qual é a sua natureza. Ele não tem dúvidas de quem ele é. E é exatamente isso, é exatamente por isso que ele é capaz de lavar os pés dos seus discípulos sem nenhuma crise. Esse ato de Jesus não rebaixa, não humilha e nem põe em xeque a realidade de quem ele é. Jesus não está em crise por se colocar em uma posição de humildade. Nós, ao contrário, nos orgulhamos e nos exaltamos exatamente porque nós não sabemos quem nós somos. Nós temos crise de identidade. Nós não reconhecemos a nossa natureza e a nossa identidade. Nós sofremos com aquilo que, em diversas vezes, a Bíblia nos relata como sendo um problema de auto-engano. Por que existem pessoas que se exaltam acima das outras? Por que existem pessoas que usam argumentos desse tipo? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Quem você pensa que é para me pedir para fazer tal coisa? Tal posição tão degradante, fazer algo tão simples, me humilhar de tal maneira? Nós, por não conhecermos a nossa natureza, nos comparamos aos outros, nos achamos superiores aos outros. Nós achamos que somos algo além daquilo que realmente somos. Mas isso não é um problema para Jesus. Jesus sabe exatamente quem ele é. Jesus conhece a sua missão. Ele sabe por que ele veio até aqui.
Da mesma forma, nós, meus irmãos, só somos capazes de cumprir a nossa missão quando temos clareza de quem nós somos. Quando temos clareza de por que estamos aqui, por que nós existimos, aonde está o nosso valor. E Jesus nos demonstra algo que precisamos aprender na era coach, né? Na era do coach, na era onde você vai ouvir muito sobre esse assunto, sobre conhecer quem você é, saber qual é a sua identidade, saber qual é o seu verdadeiro valor, saber sobre qual é a sua missão, quais são os seus propósitos. Jesus tem algo a nos ensinar sobre isso. Ele não é servo apesar de ser Deus. Jesus está se colocando numa posição de ser servo, apesar de ser Deus. Muito pelo contrário, é justamente a sua natureza divina que o capacita a assumir a sua missão como um servo sofredor, como aquele que se faz servo de todos. Jesus ele não esqueceu da sua posição como filho de Deus. Jesus está nos revelando que a sua posição e privilégio não são motivos para arrogância. Na verdade, são as credenciais mais elevadas para o serviço. Essa é a realidade do reino de Deus. Jesus vem nos mostrar em que frequência o reino dos céus funciona, aonde o maior é o menor, aonde o mais exaltado é aquele que se faz servo de todos, aonde aquele que se humilha é que é verdadeiramente exaltado. Jesus está mostrando que não é, ele se colocar como servo, não é algo que é contrário à sua natureza. Pelo contrário, ele só é capaz de se colocar nessa posição, exatamente porque ele é o Filho exaltado de Deus. E por isso ele é capaz de servir e de nos servir, dando a sua vida em nosso resgate. Isso flui exatamente daquilo que está no coração de Jesus. Ele é capaz de servir como um servo, porque isso é o que reflete o seu coração. As suas ações de colocar os outros em primeiro lugar, de olhar para a necessidade do outro, de olhar para o que o outro precisa, reflete o seu coração, o seu serviço sacrificial, reflete aquilo que grita mais alto no coração de Cristo. Portanto, ele não tem dúvida da sua identidade. É justamente por saber quem ele é que ele é capaz de servir da maneira como ele serve. E João deixa isso claro. Jesus não tem dúvidas. Ele sabia que estava na sua hora. Ele sabia que a sua missão estava chegando no clímax. Ele sabia que ele tinha todo o governo e todo o domínio havia sido dado por ele, pelo Pai, mas isso não o impede de servir. Jesus não está arrogando para si os seus direitos como filho de Deus. E isso já é uma lição para nós. Como cristãos, meus irmãos, nós não somos chamados a ficar batendo no nosso peito, arrogando quais são os nossos direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Não. Nós devemos imitar o nosso Senhor, ao sermos capazes de abrir mão do nosso direito e focarmos naquilo que é o nosso dever. As Escrituras nos chamam o tempo todo, não para dizer e ficar reafirmando qual é o nosso direito, mas sempre nos chama a afirmar o nosso dever como cristãos e como seguidores de Cristo. E João começa a demonstrar, no início desse capítulo, que Jesus sabe muito bem quem ele é, conhece a sua missão, e é exatamente por isso que ele é capaz de servir, e isso não o diminui de maneira alguma. Pelo contrário, é aí que está a grandeza de Cristo, no fato dele ter se feito servo por nós. E é justamente no amor, é justamente no ato de serviço sacrificial que Jesus demonstra o seu amor pelos seus. João também relata no final do capítulo 1 que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o serviço de Cristo, a posição dele como servo sofredor, vem do seu grande amor pelo seu povo. Aqui, a comunidade dos que viriam a crer, ela é representada pelos 12. E João nos diz que Cristo os ama e os amou até o fim. E de que maneira o amor de Cristo fica explícito para nós nessa passagem? Ao se colocar na posição de servo, na iminência da sua crucificação.
Jesus ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos como uma prova final de amor por eles. Perceba, meus irmãos, embora Cristo estivesse prestes a sofrer uma dor agonizante, Jesus não deixa de amar e não deixa de servir. O seu próprio sofrimento não se torna uma desculpa para que ele não sirva, uma desculpa que o incapacite de servir. E mais uma vez, é dessa forma que nós somos chamados a servir. Quantas das vezes nós nos indispomos ao serviço por causa do nosso sofrimento? Trazemos desculpas, afirmamos, de fato, que estamos passando por dificuldades e muitas das vezes estamos mesmo, mas o seu sofrimento, meu irmão, não deve se tornar uma desculpa que te impeça de servir as pessoas ao seu redor. Porque nós vemos isso em Jesus. Ele poderia, talvez, nesse momento, deixar os seus discípulos, se trancar num quarto e falar: vocês não sabem o que eu vou passar, vocês não sabem o que eu vou sofrer agora, vocês não sabem o que me espera. Deixa eu ficar aqui deprimido no meu canto, deixa eu ficar aqui entregue às minhas próprias dores. Deixa eu ficar aqui me remoendo em autopiedade, em comiseração, em autocomiseração. Jesus não faz isso. Mesmo diante da cruz, mesmo diante do seu sofrimento, mesmo diante do sangue que seria derramado, Jesus está nesse momento fazendo aquilo que o seu coração o impele a fazer: servir. Diante da sua morte, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Diante do seu sacrifício, diante da dor que lhe esperava no madeiro, Jesus está servindo. O serviço sacrificial flui do coração de Jesus. Revela quem ele é, revela o seu caráter, revela o seu amor pelos seus. Ao se fazer servo, Jesus está nos amando. Ao nos servir, Jesus está derramando o seu amor sobre o seu povo, sobre a sua comunidade. O ato que Jesus está prestes a realizar, lavar os pés, ato esse que era um serviço humilhante naquela época, reservado apenas para os servos mais inferiores de uma casa. Lavar os pés empoeirados das visitas. Esse ato de Cristo aponta para o serviço sacrificial que ele faria na cruz. A purificação que ele traz agora ao limpar os pés dos seus discípulos aponta para a purificação que seria feita através do sangue derramado na cruz. E há um ponto que muitas das vezes passa despercebido por nós aqui. Ao lavar os pés dos discípulos, nós não podemos nos esquecer que Jesus também lavou os pés de Judas, apontando até mesmo para o seu amor pelos seus inimigos. O seu serviço sacrificial, o seu amor, alcança até mesmo os seus inimigos, porque é algo que João faz questão de relatar para nós. Judas já tinha decidido no seu coração, o diabo já tinha posto isso no coração de Judas, e Jesus sabia disso. Em vários momentos, João relata para nós, ele sabia quem iria traí-lo. E mesmo diante dessa realidade, Jesus lava o pé dos 12, incluindo Judas. Jesus foi capaz de amar os seus inimigos, até mesmo numa situação como essa. Daqui a alguns minutos, Judas sairia e trairia o seu Senhor. E ali estava Cristo, disposto a lavar os pés de Judas e a enxugá-lo, refletindo o seu amor pelo seu povo e pelos seus inimigos. O serviço sacrificial de Cristo revela o seu coração e revela o quanto ele está disposto a nos amar. Mas é interessante que a história continua. O relato continua. E João nos mostra que após Jesus se levantar,
tirar a parte de cima da sua vestimenta, se cingir com a toalha, encher uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele começa a enxugar os pés dos seus discípulos. E ele se aproxima de quem? De Pedro. Se aproxima de Pedro, de Simão Pedro, que olha para Jesus naquela posição. Vocês imaginem a cena, Jesus ajoelhado diante de Pedro, Pedro olhando de cima para baixo e perguntando: vai lavar os meus pés, Senhor? Você vai lavar os meus pés? Jesus diz com toda a calma e a paciência que ele tem: Pedro, o que eu faço agora você não entende, depois você vai entender. E aí Pedro responde: jamais. O Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz então: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro, em toda a sua impulsividade: Senhor, se é assim, então não lava só os pés. Eu quero banho por completo. Lava a cabeça, lava a mão, lava o sovaco, lava tudo. Jesus diz: Pedro, você não está entendendo nada, cara. Você não está entendendo. Você já tomou banho, Pedro. É só o pé que precisa lavar. É só o pé que está sujo. Pedro, nessa sua atitude, com a sua impulsividade característica de sempre, tomar a frente, falar em nome dos 12, representar a comunidade que ali estava, ele ainda não havia compreendido a missão do Messias. Perceba, Jesus sabe quem ele é, Jesus conhece a sua missão. Pedro ainda está confuso em relação a quem Jesus é e a sua missão. Isso é algo que é recorrente em todos os evangelhos. Todos os evangelhos, os discípulos estão sempre sendo relatados com uma dificuldade para entender, para compreender. Eles estão sempre meio que, estão ali perto de Jesus, mas eles ainda não entenderam plenamente o que estava acontecendo ali. E Pedro aqui revela mais uma vez essa ausência de compreensão, essa falta de compreensão, essa compreensão equivocada. E por que Pedro age dessa forma? Por que Pedro não permite que Jesus lave os seus pés num primeiro momento? Porque Pedro tinha outras expectativas em relação a Jesus. E as expectativas que Pedro tinha sobre Jesus, sobre o Messias, o impossibilitaram de, num primeiro momento, aceitar o ato de serviço sacrificial de Cristo em seu favor. Pedro estava equivocado a respeito da identidade de Jesus, e é por isso que ele não pode aceitar o serviço de Cristo. Ele não pode aceitar um Messias que se humilha de tal forma. Ele não pode aceitar que o libertador de Israel está agora lavando os pés dos seus discípulos. É inconcebível, na imagem do Salvador que Pedro tinha em sua cabeça, aceitar que diante dele estava o Messias se humilhando e lavando os seus pés. Pedro estava equivocado sobre a identidade de Jesus. Mais uma vez, Jesus não estava equivocado. Jesus não estava com dúvidas. E Pedro precisaria aceitar o Messias, tal qual ele é e como ele veio para nós. Pedro também deveria se humilhar e aceitar o caminho que o próprio Deus havia estabelecido para o seu Messias. O caminho do serviço, da humilhação, do sacrifício. Pedro também precisaria se humilhar para aceitar esse Messias. Pedro também precisaria rever os seus conceitos. E precisaria aceitar a humilhação de ter os seus pés lavados por aquele que ele chama de Senhor e Mestre. E, meus irmãos, da mesma forma, nós somos iguaizinhos a Pedro. Muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar a Jesus tal como ele é. Nós precisamos aprender a receber a Jesus, não da forma que nós queremos,
não da maneira que nós imaginamos. Ele não vem da maneira que nós queremos, mas ele vem da maneira que nós precisamos. Aceitar que o Messias, o Salvador, é um servo que se humilha, que morre na cruz, não é convidativo. A proposta que Jesus nos faz de segui-lo, de abraçá-lo pela fé, meus irmãos, não é nem um pouco, humanamente falando, ela não é nem um pouco convidativa. É por isso que Paulo vai dizer aos coríntios que a pregação do evangelho é uma loucura. Jesus não nos faz um chamado humanamente convincente. A mensagem do evangelho é loucura. O Messias lavando os pés dos discípulos, um Messias que se faz servo, um Messias que morre, um Messias que é humilhado, zombado, desprezado. Nós resistimos a essa imagem de Jesus. Nós preferimos uma outra visão. Criamos uma imagem de Cristo distorcida, que não é a imagem bíblica, fiel ao Messias de Deus. Nos identificamos mais com o Cristo exaltado. Como diz Lutero, preferimos a teologia da glória do que a teologia da cruz. Porque aceitar o Cristo humilhado, receber a Jesus como um servo, receber a Jesus como nosso Senhor e como alguém que se humilha para nos servir, se rebaixa até uma posição degradante naquela sociedade. Receber esse Messias também significa aceitar a nossa humilhação. Nós somos salvos por um Messias crucificado. Eis a loucura da pregação. Eis a loucura que o mundo não pode receber. O caminho para cima é para baixo. Começa na humilhação. Mas eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo de Deus tal como Ele é, eis o teu Salvador a lavar os teus pés, a padecer no madeiro humilhante, para através de uma morte desonrosa, trazer salvação àqueles que o recebem pela fé. Eis o teu Messias no madeiro, meu irmão, humilhado diante dos homens, rejeitado, cuspido, abandonado, sofrendo uma morte humilhante. Eis o teu Salvador, meu irmão. Eis o teu Senhor e o teu Mestre. Nós temos que aceitar a Jesus como Ele é, não como as nossas expectativas o concebem. Por nós mesmos, nós só somos capazes de imaginar um Cristo errado. Nós temos que receber o Cristo das Escrituras, o Cristo dos apóstolos, o Cristo dos fracos, o Cristo dos humilhados, o Cristo do serviço, o Cristo que se entrega. É nesse Jesus que você crê? É nesse Jesus que você deposita a sua fé? Ou é numa imagem distorcida? É para o Messias humilhado, morto, crucificado, que você crê? Porque crer no Cristo crucificado é aceitar receber a humilhação sobre si mesmo. É tomar o caminho da cruz. É tomar o caminho da abnegação. É tomar o caminho do sofrimento.
Receber a Jesus como Messias, que se faz servo e que se humilha, é se colocar em último lugar e também se fazer servo. E nós não queremos isso. É por isso que, como Pedro, muitas das vezes, nós não queremos aceitar um Jesus que se humilha. Nós não queremos aceitar esse Jesus. Aceitá-lo significa que nós temos que receber a humilhação também. Aceitá-lo significa que você vai ter que servir também. Aceitá-lo significa que você não foi chamado para provar as glórias, o esplendor, as riquezas desse mundo. Significa que você foi igualmente chamado para se humilhar. Que você não vai ser maior que o seu mestre e o seu salvador. Aceitar o Messias crucificado traz humilhação sobre nós mesmos. Talvez a gente não consiga compreender todas as implicações disso em um mundo pós-cristão como o que a gente vive, numa sociedade completamente impactada por um cristianismo cultural. Essa era a mensagem dos primeiros cristãos. Era nisso que eles tinham que crer. Se você crer em Jesus, você receberá perseguições, você receberá humilhações, você terá que se fazer servo dos seus irmãos, você será desprezado pela sua família em muitos ambientes, você talvez perca status sociais, você talvez seja tratado como um pária. Aceitar a Jesus naquela época, para os primeiros cristãos, era um chamado que não era nem um pouco convincente, meus irmãos. Mas eles encontraram em Cristo algo muito superior a tudo aquilo que eles estavam dispostos a perder. Eles encontraram no servo, naquele Cristo que lava os nossos pés, que se humilha. Eles encontraram vida, e vida eterna, e vida em abundância. E é assim que nós temos que receber a Jesus. Não um Cristo no qual a gente vira para ele e fala, não, Jesus, isso aí já é demais. Mas um Cristo que nós abraçamos pela fé. Nós temos que receber a Cristo assim e segui-lo nesse caminho, porque se não for assim, meus irmãos, nós não temos parte com ele. É o que Jesus diz para Pedro, se você não me receber assim, Pedro, você não tem parte comigo, ou seja, você não pertence a mim. Pedro entendeu as implicações disso. Ele demorou, mas ele entendeu as implicações disso. Ele entendeu o que significa ter parte com Jesus. Ele entendeu o que significaria sofrer e morrer por causa do Evangelho. Ele entendeu o que significaria tornar-se servo de todos. E é por isso que muitas das vezes nós não queremos receber a Cristo dessa maneira, mas não tem outra forma de recebê-lo, meus irmãos. E se isso não ficou claro até esse momento, Jesus ele passa a não deixar nenhum tipo de dúvida. A partir do verso 12, Jesus diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Olha Jesus mais uma vez confessando que ele tem muita ciência de quem ele é. Vocês me chamam de mestre e de senhor. Ele está dizendo assim, não façam isso. Não é nada disso. Não me coloquem nessa posição. Não, Jesus, ele não demonstra uma falsa humildade. Não, que isso, gente, não. Jesus, vocês me chamam de mestre e de senhor. E vocês fazem bem. É isso aí que eu sou. Eu sou o mestre e o senhor de vocês. Vocês fazem muito bem. E ele continua dizendo, ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Olha aí, se você estava com dúvida ainda de que seguir a Jesus é ser chamado para se fazer servo,
Jesus aqui acaba com todas elas. É muito claro. A mensagem de Jesus é muito clara. Eu fiz para que vocês façam o mesmo. Lembra? Quando você era pequeno, você brincava de macaquinho de imitação? É o que Jesus está falando. Assim como eu fiz, vocês que têm parte comigo devem fazer. Sabendo quem ele é, mestre e senhor, ainda assim ele se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos. E como se não bastasse nós termos que aceitar um Messias que é um servo sofredor, um Messias que se humilha, ele ainda nos chama a imitá-lo e fazer como ele. O caminho do discipulado, meus irmãos, é o caminho da cruz. De um Messias humilhado. E é somente recebendo a Jesus assim que nós podemos ser salvos, salvos do pecado, salvos da condenação e salvos de nós mesmos. De uma vida ensimesmada, egoísta, que só vive para si. Não é o caminho que nós escolhemos. Nós não temos o direito de seguir a Jesus da forma que nós estabelecemos, nos termos que nós colocamos para Ele. Nós somos chamados a seguir a Jesus nos termos dele, da maneira que ele estabelece. Jesus, em alguns momentos, ele precisou lidar com pessoas que quiseram segui-lo em seus próprios termos. Vocês lembram de uma passagem que um rapaz se levanta e diz assim: Senhor, seguirei onde você for. Jesus diz assim: olha, as raposas têm toca, os passarinhos têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Senhor, eu vou te seguir, deixa só que eu enterre os meus pais primeiro. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vem e me segue. O que está acontecendo nessa passagem? As pessoas estão querendo seguir a Jesus nos termos que elas estão colocando. Jesus, eu quero te seguir, mas vai ser nessas condições aqui. Jesus está dizendo, não, nessas condições não dá. Talvez a passagem mais emblemática com relação a isso, se eu não me engano, está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, onde Jesus estabelece as condições do discipulado. Muito provavelmente, essa deve ser a última mensagem que a gente vai ter nessa série. Estamos passando toda essa série de sermões pensando no coração de Cristo. A última mensagem vai nos convidar a pensar em o nosso coração em relação a Cristo. E aí lá no capítulo 14 de Lucas, Jesus diz assim, ó, quem amar o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus filhos, mais do que a mim, Jesus diz assim, não pode ser meu discípulo. E quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente, ele diz assim, não pode ser meu discípulo. Ele vai contar uma historinha de um cara que vai construir uma torre e que começa algo que ele não tem condições de terminar. Ele entrou num caminho, calculou mal e depois é zombado por todo mundo. Olha aí o homem que começou um trabalho que não conseguiu terminar ele. Foi zombado, é zombado por todos. Na obra de John Bunyan, o peregrino, cristão, quando ele começa a sua jornada, ele sai com um companheiro chamado Tolerante. Na primeira dificuldade que eles passam, eles caem no poço do desalento, no pântano do desalento. Eles são resgatados, cristão continua a sua missão, Tolerante volta para casa, para a sua cidade. Quando ele volta para a sua cidade, ele começa a ser zombado por todos, escarnecido. O cara começou a missão lá, cadê você? Não ia seguir ele? Já voltou para casa? Começa a ser rejeitado, zombado pelas pessoas da sua cidade. Lá, começou uma obra que não conseguiu terminar. Eis o custo do discipulado. Jesus ele é muito claro em relação aos termos para nós. Aos termos que ele estabelece para que venhamos a segui-lo. Ele ainda diz assim, aquele que quiser vir após mim e não negar tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é nos termos que nós estabelecemos. Não seguimos a Jesus da maneira que a gente quer, é da maneira que Cristo estabelece. Lutero tem uma citação belíssima
É um dos comentários que ele faz sobre os 7 salmos de penitência. Lutero diz algo assim: eis o caminho da cruz, tu não o podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei. Através do meu espírito e palavra, o caminho que deves trilhar. Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra os teus pensamentos e desejos. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo. É tempo oportuno, teu mestre chegou. Eis o caminho da cruz, meu irmão. Nós não estabelecemos e dizemos: Jesus, olha, eu aceito esse tipo de sofrimento até que eu estou disposto a ir. Esse caminho aqui, eu vou seguir por esse caminho. Jesus diz: não, não é você que escolhe o caminho. Não é você que escolhe o sofrimento que vai vir sobre você. É o caminho que é escolhido contra a tua vontade. E é nesse caminho que eu te chamo para ser meu discípulo. E é nesse caminho que eu vou te guiar, que eu vou te ensinar, que eu vou te instruir através da minha palavra e do meu espírito. É nesse caminho que eu te chamo para me seguir. O cristianismo, meus irmãos, não é um convite para nós sermos uma plateia passiva no drama da redenção. Olharmos o que Jesus fez, bater palma e dizer: que lindo, e a gente se levanta e vai embora. Todos nós somos chamados a nos juntar a Jesus e dar continuidade à sua missão, vivendo como ele viveu, seguindo o exemplo dele. Um assentimento intelectual à fé não basta. Nós temos falado sobre isso, especialmente nos pequenos grupos. Lá em casa a gente tem falado, quinta-feira a gente falou bastante sobre isso. Apenas um assentimento intelectual à mensagem de salvação não é suficiente. É preciso demonstrar a fé na vida prática. Nós somos chamados a praticar o caminho. Nós mesmo devemos nos fazer servos uns dos outros. Jesus disse: vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, abençoados, mais do que felizes vocês são, se vocês praticarem elas. A humildade, a humilhação de Jesus é o padrão dos seus discípulos. Não devemos almejar o domínio, o poder. Depois você lê Marcos, capítulo 10. Veja lá, quando Tiago e João, esse João que está escrevendo essa passagem aqui, chegam para Jesus, um pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém, e eles fazem um pedido infame para Jesus, né? Senhor, ao entrar na sua glória, deixe que um se sente à sua direita, o outro se sente à sua esquerda. E aí Jesus faz uma pergunta para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por um acaso vocês podem tomar do cálice que eu tomarei? E eles ali, em consequência: podemos tomar do seu cálice. E Jesus diz: realmente, vocês vão tomar. Vocês irão tomar desse cálice, mas se assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, mas está destinado a quem o Pai assim o reservou. E aí os 10 discípulos ouviram esse pedido. Eles ficam indignados. Que audácia de Tiago e de João pedirem isso para Jesus, sendo que alguns minutos antes eles estavam debatendo qual deles era o maior. Antes os 12 estavam debatendo qual de nós é o maior. A questão é que Tiago e João tiveram coragem de falar com Jesus, os outros não tiveram. Hoje foram mais rápidos, aproveitaram a ocasião. Mas os outros 10 fariam a mesma coisa se tivessem a oportunidade. E aí Jesus fala para eles: vocês sabem que nesse mundo os que governam têm autoridade, eles mandam e desmandam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não será assim entre vocês. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eis o padrão do reino de Deus. Eis o padrão do reino dos céus. Nesse mundo, manda quem tem autoridade. Nesse mundo, manda quem tem poder. Manda quem tem dinheiro. Manda quem comanda os poderes. Na verdade,
dizem que quem manda mesmo, quem tem poder mesmo, é quem tem poder da violência, quem tem poder sobre a violência. Porque na hora que um cara com uma arma chegar dentro da sua casa, meu amigo, você pode ter o dinheiro que for. Então, quem tem a última palavra é quem tem poder bélico. É quem manda de verdade. A gente sabe, quando você vê as grandes potências aí, por que tem país que ninguém se mete com o país? Você tem que ter cuidado de falar com outros países. Porque você sabe que tem uma potência bélica. Está lá o poder desse mundo, é assim que funciona. Quem tem poder de te matar é quem governa. Mas Jesus diz, não é assim entre vocês. Não será assim no meu reino não. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro será o último. E aquele que é o maior é o que se faz servo de todos. O próprio Cristo, Rei soberano, se humilhando para servir. Nós, como discípulos de Jesus, devemos desejar ardentemente o serviço, assim como era o coração de Jesus. O serviço sacrificial, ele não é algo para alguns poucos discípulos, mas é para todos aqueles que encontraram em Jesus o que não conseguiram encontrar em si mesmo. O chamado para o discipulado, o chamado para seguir a Jesus, é o chamado de alguém que perdeu o encanto consigo mesmo. É o chamado de alguém que não está mais satisfeito em seguir a si mesmo. É o chamado de alguém que já olhou e percebeu que seguir o próprio coração não vai te levar a lugar nenhum. Porque se você está seguindo a Jesus, meu irmão, você não pode mais seguir a si mesmo. Não é possível termos dois senhores. Se você está seguindo a Jesus, é porque você tomou a decisão de que você não quer mais seguir a si mesmo. É porque você encontrou algo que cativou o seu coração mais do que aquilo que está diante do espelho. É porque alguma coisa fora de você mesmo ganhou o seu coração. De tal forma que agora você é capaz de dizer, eu não sigo mais a mim mesmo. Eu sigo alguém que é superior. E eis o caminho da cruz. Eis o coração de Cristo revelado para nós, pelos seus discípulos. E eis o chamado que ele faz a cada um de nós. Há um chamado e uma bênção em sermos servos. Jesus diz, bem-aventurados vocês serão. Essa é uma palavra importante, bem-aventurado. A gente encontra ela lá em Salmo 1. A gente encontra ela no início do Sermão do Monte. A gente encontra ela aqui, uma palavra rica em seu significado. Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso, se vocês têm parte comigo, se vocês me recebem como Messias humilhado, crucificado, que morreu no lugar de vocês, e se vocês me imitam, vocês serão bem-aventurados. A cruz, meu irmão, não é opcional. Tomar a cruz e seguir a Cristo não é algo descartável. O serviço não é algo que a gente pode deixar de lado. Se você pertence a Jesus, se você é discípulo de Jesus, você terá que servir. Não fomos chamados para sermos maiores. Jesus, em outra passagem, vai dizer, basta ao seu discípulo ser igual ao seu mestre. Ser igual a Jesus, meus irmãos, significa ser servo, imitar o coração dele. O coração de servo de Jesus nos liberta de sermos escravos do pecado, mas também nos liberta de sermos escravos de nós mesmos e nos capacita a servirmos uns aos outros.
O serviço sacrificial, ele flui naturalmente daqueles que foram transformados pelo coração do servo sofredor. Não é opcional. Se você serve, se você segue ao Cristo que se fez servo, você é chamado também para servir. Mais uma vez, porque você encontrou algo que vale mais a pena seguir do que a si mesmo. Porque você encontrou algo que vale a pena procurar e perseguir mais do que o seu próprio coração, os seus próprios sonhos, que são coisas muito pequenas. Se você está seguindo a Jesus, é porque você encontrou um tesouro escondido, mais precioso do que tudo, cujo homem que o encontra é capaz de alegremente vender todas as suas posses para comprar aquele tesouro, porque sabe que aquilo que ele encontrou tem um valor inestimável. Eis o coração de Cristo por nós. Um coração que nos serve. Um coração que demonstra o seu amor pelos seus no maior ato de serviço sacrificial, na cruz, ao entregar a sua carne para ser moída, o seu sangue para ser vertido, para o perdão dos nossos pecados, de todo aquele que crê, de todo aquele que entendeu que há um chamado superior, maior do que ouvir a minha própria voz, maior do que ouvir o meu próprio coração. Há um chamado para seguir aquele que deu a sua vida por mim. E agora eu sou chamado a dar a minha vida por ele. Nós celebraremos isso daqui a alguns instantes, quando tomarmos a ceia. O fato de que um dia ouvimos a voz de Cristo a nos chamar. E essa voz nos cativou. E essa voz nos chamou a abandonarmos a nós mesmos e a colocarmos as nossas esperanças somente nele, no servo que se humilhou em nosso lugar, que baixou ao madeiro, que morreu uma morte humilhante por mim e por você, para nos servir dando a sua vida em nosso resgate. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, nessa noite nós te louvamos, Pai, por causa do seu coração, que se revelou a nós como servo. O Senhor nos amou tanto, que veio até nós e se humilhou, se fez carne, se fazendo carne, foi encontrado em forma de servo, e sendo servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque de alguma forma sobrenatural, o Senhor abriu os nossos ouvidos e os olhos do nosso coração, para que pudéssemos receber essa mensagem. E pela fé, o nosso coração fosse tomado por algo maior do que nós mesmos, Deus. Por isso, Senhor, nos capacite e nos ajude a dia após dia seguirmos a Cristo Jesus, não nos termos que nós estabelecemos, não da maneira que nós queremos, não no caminho que nós pensamos, mas a imitá-lo, Senhor, a ter parte contigo e a encontrarmos na alegria do serviço sacrificial, uma verdadeira liberdade que nós não encontramos em nada mais. Porque para a liberdade é que Cristo nos libertou e nós queremos experimentar isso em nossas vidas, Deus, por meio de seguir o teu exemplo e servirmos sacrificialmente uns aos outros, amando uns aos outros, amando os nossos inimigos, amando os nossos irmãos e, acima de tudo, amando o Senhor. Nos ajude a segui-lo em teu caminho, Senhor. Porque não há caminho melhor. Porque não há uma estrada melhor para seguirmos. Sabemos que não é fácil, há uma cruz para cada um de nós. Mas que pela tua graça
o Senhor nos capacitará a carregar essa cruz, para nos tornarmos diariamente semelhantes ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a escolher o caminho do discipulado. Nos ajude a seguir aquele que se fez servo por amor de nós e nos capacita a sermos servos uns dos outros também. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.